Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha e prestigia aqui no canal Jumozão. Eu vou falar nesse vídeo sobre equalizador, os modelos mais simples, e você pega esse entendimento e transfere para os modelos mais complicados. A simplificação é necessária para que haja o primeiro entendimento. Você já viu vários controles de tonalidade, né? Grave, agudo, grave, médio, agudo, grave, médio, médio alto, agudo, várias divisões. Aqui você vê vários circuitos onde mostra o esquema de vários tipos de equalizadores. Eu reservei alguns que eu julgo serem interessantes para a gente aprender, para o nosso aprendizado. E eles estão aqui, ó. Vamos trabalhar cada um deles para que haja clareza no entendimento e posteriormente você, quando vê um equalizador mais complexo, você vai transferir a informação que eu vou lhe dar aqui, que é o básico. Aí você vai transferir essa informação, você vai inclusive utilizar essa informação para entender aquele circuito que você vai se deparar. Vamos ver aqui se está o sinal tudo bem. Tá, tudo bem. Som tá. Só para ver aqui na mesa se está acontecendo. O limiter está funcionando. Bem, querido, veja aqui. Nós temos 3 circuitos aqui. 2 com integrados e 1 a transistor. Mas o princípio é o mesmo. Vamos aumentar, inclusive esse pente aqui está em edição, facilitando o nosso entendimento. Bora começar aqui no do meio, tá? No do meio, ó, a transistor. Esse aqui é um equalizador grave e agudo. É um equalizador ativo. Existem equalizadores passivos. Por exemplo, você pode colocar um capacitor de 47 NF com um potenciômetro e pelo potenciômetro você aproxima o capacitor do sinal e esse capacitor vai por terra. Então você vai pegando os agudos e joga todo por terra. Esse é um equalizador passivo. Ele não trabalha na amplificação do sinal. Ele desvia o sinal do agudo para o terra. Deixa eu ver se eu desenho alguma coisa aqui, bem simples que está em edição. Vem aqui o sinal. Aí você pega um potenciômetro. O sinal vai seguir, vai embora, tá? Aí você pega bem aqui, intercepta o sinal. Bem aqui. Aí você coloca um potenciômetro aqui. E esse potenciômetro você vai ligar nele um capacitor. E esse capacitor ele vai jogar para o terra. Aí o que acontece? Esse aqui vai para o terra também. Aqui é o cursor, tá? O que acontece? Quando o sinal estiver indo aqui para o lugar que ele vai ser amplificado, você intercepta ele aqui. Quanto mais perto o cursor estiver do sinal, ele vai pegar parte do sinal, exatamente o teto que o capacitor estiver proporcionando. Se você tem aqui 47 NF, vamos supor 47 NF. Aí o que acontece? Os sinais de frequências bem alta, eles vão passar por aqui e ser lançado para o terra. Tá? Sinais de frequências graves vão continuar passando. Então isso aqui é o equalizador de agudo. Você tira o agudo. Passivamente você tira o agudo e deixa passar praticamente o grave, tá? Porque você está aterrando, olha, via capacitor a linha de agudo, tá? Por intermédio desse potenciômetro. Quando você pegar o cursor e jogar para o terra, você não interfere no sinal de áudio. Ele vai continuar passando completo, com grave e com agudo. Quando você pegar o cursor e jogar para perto do sinal, ele vai pegar parte do sinal referente aos agudos e jogar para o terra. Esse aqui é um dos mais simples equalizador passivo, tá? É passivo, ele não está em atividade para aumentar ou diminuir o nível de sinal ativamente. Já esses que nós temos aqui conosco, eles já estão ativos, trabalhando ativamente em aumentar o ganho daquela faixa de frequência ou diminuir o ganho daquela faixa de frequência. Como é que isso acontece? Veja o seguinte: essa aqui é uma entrada e essa aqui é a saída.
Mas veja o seguinte, quando o sinal está entrando aqui, ele passa por um resistor de 4K7, passa por um resistor de 2N2 e vai para o cursor de um potenciômetro, que se esses dois potenciômetros se unirão num ponto só para um capacitor de 4,7 microfarads. Esse capacitor direciona todo o sinal que estiver aqui para a base de um NPN. Aqui um BC548. O que é que vai acontecer? Esse sinal aqui, querido, que vem para cá, esse sinal que vem por aqui e vem para cá, ele está em fase. Ele entrou aqui, está em fase e vai ser amplificado. Quando eu tiver a manifestação do semiciclo positivo na base desse transistor, o que é que ele vai fazer? Por CNPN ele vai conduzir. Conduzindo, ele vai provocar o quê? Uma queda de tensão nesse ponto. Então, a manifestação do semiciclo positivo fará aparecer a manifestação do semiciclo negativo nesse ponto. Você entende isso? Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Só que é uma coisa interessante. Esse semiciclo negativo, olha, por intermédio de um capacitor de 47 microfarads, ele é injetado no lado oposto em relação ao cursor dos dois potenciômetros. Veja que o sinal entra por aqui, né? Mas bem por aqui nós temos a entrada de um outro sinal, o mesmo sinal, perdão, entretanto de fase invertida. Aqui eu tenho o semiciclo positivo sendo amplificado, causando o aparecimento do semiciclo negativo. Esse semiciclo negativo já é o sinal pronto, entretanto ele é injetado nessa malha, onde quando eu aproximar o cursor para cá, eu vou ter mais semiciclo negativo aqui. Quando eu aproximar o cursor para cá, eu vou ter mais semiciclo negativo, fazendo com que esse semiciclo negativo seja reinjetado na base do transistor, diminuindo o ganho de amplificação naquela faixa de sinal. Quanto mais 180 graus invertido eu jogar na base do transistor, relativamente ao teto de frequência que esses dois componentes aqui, ó, e esses dois componentes aqui deixarem passar, serão amplificados ou atenuados, reforçados ou enfraquecidos. Isso é o princípio básico. Pegar um sinal 180 graus invertido e reinjetá-lo no sistema para que ele seja amplificado e com isso ele reduz o ganho naquela faixa de frequências estipulada pela malha de resistor e capacitores. Aqui eu tenho o semiciclo negativo numa extremidade do potenciômetro, dos dois potenciômetros, e aqui eu tenho o semiciclo positivo. Aqui eu tenho o semiciclo positivo e aqui eu tenho o semiciclo negativo, sempre invertido. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o captura de tela. Não, eu posso minimizar aqui só um instantinho. Pega aqui a captura de tela rapidamente, que eu estou em edição também, tá? Aí eu vou pegar e vou colar isso bem aqui. Vou diminuir aqui para nos dar a dimensão. Olha, veja bem. Quando eu tiver o semiciclo negativo nesse ponto aqui, entrando nessa entrada, esse semiciclo negativo vai ser amplificado tanto pela malha resistiva, que refere-se ao grave, quanto pela malha capacitiva, que refere-se ao agudo. As frequências altas que forem capazes de passar por 2N2, elas estarão no cursor e serão injetadas na base do transistor. Aí o que acontece? Ele vai amplificar esse sinal. Quando ele amplifica esse sinal, ele inverte a polaridade dele no coletor. E essa polaridade invertida é reinjetada no sistema que está balanceando o sinal a ser amplificado. Eu quero que ele amplifique mais sinal grave. Eu jogo para cá, para a esquerda. Eu quero que ele amplifique mais sinal agudo. Eu jogo para cá, para a esquerda. Eu quero que ele amplifique menos agudo. Eu jogo para cá, para a direita. Por quê? Porque eu injeto mais sinal de fase invertida aqui, obrigando o transistor a amplificar de forma contrária, reduzindo, atenuando, enfraquecendo aquela banda passante pela malha composta. Tá bom? Eu vou deixar esse aqui, eu não vou salvar, e eu quero pegar o outro também aqui, para que você entenda. Vamos ver aqui, tá. E eu vou colá-lo bem aqui. Vamos encontrar um tamanho razoável, tá muito bem aqui. Olha, bem aqui eu vou ter esse tipo de sinal.
Quando eu tiver o semiciclo positivo entrando aqui, eu terei o semiciclo negativo saindo aqui. É o mesmo sinal, só que está com fase invertida. E eu aproveito essa peculiaridade do transistor de oferecer queda de tensão quando ele está em construção, NPN, eu reinjeto esse semiciclo negativo na malha que vai dar a opção. Eu quero 180 graus invertido? Não, eu quero a mesma polaridade, o mesmo sinal. Eu quero invertido? Eu quero o mesmo sinal. Então, quanto mais eu aproximar para o lado esquerdo, ele vai amplificar mais grave. Quanto mais eu aproximar para o lado esquerdo, ele vai amplificar via transistor mais agudo. E quando eu fizer para o outro lado, ele vai pegar 180 graus invertido e vai injetar aqui, obrigando o transistor a atenuar aquele mesmo sinal por razão da inversão de fase. Você entende isso? Esse pensamento que está aqui é o que está acontecendo também com os operacionais, tanto nesse circuito aqui da esquerda, bem assim nesse circuito da direita. Vamos entender aqui, ó. A mesma coisa. Entra o semiciclo positivo aqui, ó, o semiciclo positivo aqui, aí ele vai passar por um potenciômetro de 100K, vai passar por um potenciômetro de 100K, e eu terei aqui o que? As duas fases. Eu teria aqui a mesma fase aqui, sendo amplificada. Como é que ela vai ser amplificada? Por intermédio do cursor do potenciômetro. Vai ser injetado na entrada inversora. Por que na entrada inversora? Porque quando eu tiver semiciclo positivo aqui, eu terei semiciclo negativo aqui na saída. Quando eu tiver semiciclo negativo aqui, eu terei semiciclo positivo. E eu ofereço essa mesma saída, reinjeto-a no sistema que vai balancear para a direita ou para a esquerda. Eu quero mais grave, eu quero menos grave, eu quero mais agudo, eu quero menos agudo. Então, você quer menos agudo? Então jogue mais fase invertida para ser amplificada pelo sistema. Você quer menos grave? Então jogue mais fase invertida para ser amplificada pelo sistema. Você entende? Aqui já há um detalhe maior, pois ele curta-circuita as frequências acima que conseguem passar dentro por esse capacitor aqui. Você vê que as duas frequências estarão aqui de uma fase invertido, uma fase invertida. Então as duas frequências estarão se encontrando nesse capacitor aqui e sendo amortecidas no teto desse capacitor. Significa que os agudos estarão morrendo aqui. Aproximadamente de 1 kHz para cima já estarão sendo amortecidos aqui. É um atenuador maior ainda para que o interesse da frequência grave seja mais perceptível na razão de balanceamento desse potenciômetro. Você entende isso? Esse é o princípio, tá? Esse aqui é o de agudos, esse aqui é o de grave. E o que faz esse ser de grave é o fato dele amortecer, diminuir, atenuar substancialmente frequências que acima de 1 kHz, pois ele curta-circuita as mesmas. Olha, uma fase invertida. Então ele pega os dois e curta-circuita aqui, fazendo com que o grave se expresse nesse potenciômetro. Esse aqui, como é que ele vai definir o agudo? Por esse capacitor de 1 NF. O sinal completo estará aqui, o sinal completo estará aqui, invertido, mas eles só passarão no teto que o capacitor de 1 NF permitir. E assim serão amplificados pelo operacional. Fácil de entender, né? O mesmo princípio. A senoide com semiciclo positivo estará aqui. A senoide com semiciclo negativo estará aqui. Tá bom, querido? E por último aqui o amplificador do professor lá do INC, Instituto Newton C. Braga. Eu tirei de lá esse aqui. O mesmo pensamento, só que de uma forma um pouquinho diferente, tá? Na verdade é a mesma coisa do outro, na verdade só o esquema que está colocado de forma diferente. O sinal entra, tenho aqui o balanço, eu quero mais sinal desse tipo, eu quero menos sinal desse tipo. Quem é que vai dizer qual é a frequência que estará sendo amplificada? O capacitor de 4N7. Então aqui eu terei os agudos. Na verdade está aqui para cima de 5 ou 4 kHz. Tá? Eu estou ponderando, tá? Porque 4N7 é mais ou menos isso aí. Se você souber mais que eu, é só anotar aí que a gente aprende já já. Então, acima de 4 kHz estará sendo amplificado aqui ou atenuado ao sabor do cursor. Eu quero mais sinal, então pego, jogo o cursor para cá, para a esquerda e jogo para ser amplificado. Na entrada inversora, porque quando eu jogar o semiciclo positivo,
eu terei o negativo. Esse negativo eu reinjeto ele naquela malha. Então eu tenho a fase 180 graus invertidos aqui do sinal. Para quê? Quando eu jogar o cursor para esse lado aqui, eu estou jogando 180 graus invertido, obrigando o operacional a atenuar naquela específica frequência oferecida pelo teto que esse capacitor proporciona. Relativamente aos graves, semelhante explicação que eu dei sobre esse aqui. Nós temos um curto-circuito aqui em frequências agudas, mas nas frequências graves, que elas não sofrem interferência desse curto-circuito aqui, nas frequências graves eu posso pegar mais semiciclo positivo de mesma fase ou mais semiciclo negativo de fase invertida, conforme o tipo de sinal que estiver acontecendo aqui na entrada. Você entende isso, querido? Eu espero que sim. Deixa eu apagar aqui. Eu vou deixar nesses termos aqui. Ele está em edição. São os 3 circuitinhos que a essência é essa. Há outros mecanismos. Sim, existem outros mecanismos, mas na essência é isso. Você pegar o sinal, jogar num circuito em que possa balancear. Eu quero o mesmo sinal sendo amplificado ou eu quero o sinal de fase invertida sendo amplificado. Conforme o cursor estiver para lá ou para cá, para a direita ou para a esquerda, eu estarei reforçando ou atenuando aquela faixa de frequências estipulada no cálculo pelo teto que os capacitores e malha como um todo oferecerem e proporcionarem para o elemento ativo, que é o transistor aqui no meio, e são os operacionais aqui na extremidade esquerda e na extremidade direita. 741, bem simples de entender. Eu espero que você tenha entendido. Há muitos circuitos, deixa eu dar uma passadinha. Olha, muitas formas. Existem aqueles integrados dedicados só para isso, só para inverter a fase e jogar para o potenciômetro um sinal interessante. Você vê às vezes integrado só para fazer equalização. Existem muitas formas de você estabelecer equalização. Cada um vai utilizar aquela que mais lhe seja interessante. Deixa eu ver, ó. Aqui é um equalizador ativo. Deixa eu ver se dá para a gente visitar lá. Que página é essa aqui? Para ficar mais definida. Aqui, equalizador ativo. Aqui ainda não chegou no circuito. Tá carregando, tá aqui, olha. Deixa eu ver se eu dou uma aumentada no tamanho. É o LA3600. É o equalizador daquele gradiente que eu precisei uma vez, ó. Tá aqui ele. Ele já oferece o sinal prontinho só para você jogar via pouca malha. Ele vai apenas fazer aqui a questão da inversão de fase, tá? Para oferecer para o potenciômetro um sinal de mesma fase ou de fase invertida. Tá bom, querido? Basicamente é isso. Deixa eu voltar para o tamanho, senão eu esqueço. Depois, às vezes, eu chego e está num tamanho desproporcional à tela do computador. Basicamente é isso. Esse aqui é o canal Jumozan 1, tá? Acompanhe os nossos vídeos, faça as perguntas de forma técnica para que eu possa responder com clareza. Olha, um querido me pediu para analisar o esquema da Stanner, esse aqui, olha. Deixa eu ver. O MP 420. Só que ele tá assim, olha, deixa eu mostrar para vocês. Ele tá assim, ó, tudo feio. Alguém tem esse esquema melhor definido? Se você puder oferecer aqui pro canal Jumozan 1, vai ser de grande valia, pois pediram para eu analisar esse esquema. Ele não é complicado, mas assim, sem ver os componentes, tá? É muito ruim mesmo, tá bom, querido? Nos ajude nessa parte técnica também. E para você, querido, toda a vida, todo o tempo, sempre, continuamente, boa sorte!